Cruzeirense, prepare-se. Aquele momento que ninguém esperava, finalmente chegou. E pode ser o ponto de virada que a gente tanto aguardava. A vitória por 3-0 sobre o Vitória, logo na estreia de Arthur Jorge, não foi apenas mais um resultado no Campeonato Brasileiro. Foi uma mensagem de uma sequência difícil, com empates e derrotas, que deixaram a torcida sem esperança. O time entrou em campo com uma energia completamente diferente, como se algo tivesse mudado nos bastidores, como se uma chave tivesse sido virada no momento certo. Mas o que realmente aconteceu? Qual foi essa jogada silenciosa que reacendeu o time dentro de campo e fez o torcedor voltar a acreditar? Desde o apito inicial, já dava para perceber que não era o mesmo Cruzeiro das rodadas anteriores. O time estava mais intenso, mais agressivo, mais conectado. A marcação começou lá em cima, pressionando a saída de bola do adversário, dificultando qualquer tentativa de organização do Vitória. Logo nos primeiros minutos, Fabrício Bruno já mostrou essa nova postura ao subir, com confiança, e obrigar Lucas Arcanjo a fazer uma grande defesa. Era um sinal claro de que o Cruzeiro não estava disposto a esperar, mas sim a atacar, a propor o jogo, a assumir o controle da partida. E quando Cauã Moraes chegou a balançar as redes, mesmo com o gol sendo anulado, o gol era questão de tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Mineirão explodiu. Christian recebeu a bola fora da área, ajeitou com categoria e soltou uma pancada incrível. A bola ainda beijou a trave antes de entrar, como se estivesse desenhando o momento perfeito. Um golaço, que não apenas abriu o placar, mas abriu também uma nova fase dentro do jogo. A Petidoli, o Cruzeiro simplesmente atropelou. 3 minutos depois, o próprio Cauã Moraes arriscou de longe, a bola desviou e encobriu o goleiro. Era o segundo gol. E mais do que isso, era o primeiro gol dele como profissional. Um momento que certamente ficará marcado na carreira do jogador. E antes que o Vitória pudesse sequer reagir, veio o terceiro. Aos 38 minutos, bola levantada na área, Christian aparece novamente, dessa vez como garçom, ajeitando de cabeça, e Caio Jorge mergulha para completar de peixinho. Um lance de pura raça, de quem quer mostrar serviço, de quem entende a responsabilidade, de vestir a camisa do Cruzeiro. Em apenas 6 minutos, o jogo foi completamente decidido. Não foi sorte, não foi acaso. Foi execução, foi estratégia, foi intensidade. Foi a prova de que existe um plano sendo colocado em prática. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. Porque não se trata apenas dos gols, mas da forma como eles aconteceram. O Cruzeiro mostrou organização, mostrou padrão de jogo, mostrou que cada jogador sabia exatamente o que fazer dentro de campo. E isso, depois de tanto tempo de instabilidade, é algo que chama muito a atenção no segundo tempo. A postura foi diferente, mas igualmente importante. O time voltou mais calmo, a necessidade de se expor, de correr riscos desnecessários. O Cruzeiro passou a valorizar a posse de bola, trocar passes, administrar a vantagem construída, com tanta eficiência no primeiro tempo, e o mais impressionante foi a tranquilidade defensiva. O Vitória praticamente não conseguiu criar chances reais de perigo. Matheus Cunha foi pouco exigido, mostrando que o sistema defensivo estava bem ajustado, bem posicionado, funcionando como um bloco sólido. E mesmo com o jogo sob controle, o Cruzeiro ainda encontrou espaço para atacar, quase ampliando com Matheus Pereira, que finalizou com perigo, levando ainda mais emoção para a torcida presente no Mineirão. Essa atuação mostra algo que vai muito além do placar, mostra uma mudança de mentalidade, mostra que o time está começando a entender a ideia de jogo do novo treinador, mostra que existe um caminho sendo construído. A vitória tira o Cruzeiro daquela sequência negativa que parecia não ter fim, mas mais do que isso, devolve algo que estava faltando: confiança. E no futebol, confiança é tudo. Um time confiante joga melhor, arrisca mais, acredita mais. E foi exatamente isso que vimos em campo. Mas é importante lembrar que a situação ainda exige atenção. Mesmo com a vitória, o Cruzeiro ainda está na zona de rebaixamento. Ainda há muito trabalho pela frente, muitos desafios a serem superados. Os próximos jogos serão fundamentais para entender se essa evolução é realmente consistente ou se foi apenas um momento isolado. Contra o São Paulo Futebol Clube fora de casa, será um grande teste, assim como o duelo contra o Barcelona CE pela Libertadores. São jogos que vão exigir concentração, disciplina e, principalmente, continuidade desse novo padrão apresentado. E é aí que entra a grande questão: será que essa jogada silenciosa que reacendeu o Cruzeiro vai continuar surtindo efeito? Por quê? Olhando para o que foi apresentado, fica claro que não foi apenas uma vitória comum. Foi o resultado de um plano, de uma ideia,
de uma nova forma de enxergar o jogo. Arthur Jorge trouxe uma proposta diferente, baseada em intensidade, pressão alta e transições rápidas. Deu liberdade para os jogadores se movimentarem, criarem, arriscarem. E o resultado foi imediato. A torcida, que vinha desacreditada, voltou a sorrir. O Mineirão voltou a pulsar. E quando o torcedor acredita, o time sente. Essa conexão entre arquibancada e campo é algo poderoso, capaz de transformar momentos difíceis em grandes reviravoltas. E talvez seja exatamente isso que esteja começando a acontecer com o Cruzeiro. Agora, o mais importante é manter os pés no chão. Entender que o caminho ainda é longo, mas que finalmente existe um caminho. A vitória sobre o Vitória pode ser lembrada lá na frente como o ponto de virada, como o jogo que marcou o início de uma nova fase. Ou pode ser apenas um lampejo, um momento isolado dentro de uma temporada difícil. Tudo vai depender do que o Cruzeiro fizer a partir de agora. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Essa vitória foi o começo da reação que a gente tanto esperava? Ou apenas um respiro momentâneo? Acredita que o Cruzeiro vai conseguir manter esse nível de atuação nos próximos jogos? Deixe a sua opinião, porque ela é importante demais. E não esquece de acompanhar tudo de perto, porque se esse for realmente o início de uma virada, você vai querer dizer que viu tudo acontecer desde o começo.